Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas curtas, essa aula realmente será muito curta. Eu só quero demonstrar para vocês o que acontece quando a gente altera os coeficientes estequiométricos de uma reação. Eu já havia mencionado em uma das nossas aulas de exercício que o coeficiente estequiométrico ele alteraria, né, se caso a gente botasse uma outra reação com outro balanceamento, com algum múltiplo, a gente alteraria o valor da constante. Isso eu já havia mencionado, mas ainda não havia demonstrado para vocês. Então, na aula de hoje, especificamente, eu vou tratar deste assunto. Né? Então, ao multiplicar uma reação por um número, a nova constante de equilíbrio é a antiga elevada ao número multiplicado. Então, por exemplo, se eu multiplicar a minha reação por 2, a minha nova constante será a antiga constante ao quadrado. Se eu levar ao cubo, será a minha antiga constante elevada ao cubo. Se eu multiplicar por 3, será a minha antiga constante elevada ao cubo. Ou seja, qualquer número que eu multiplicar, ela vai ser a minha nova constante, vai ser a antiga elevada a este número. Agora, se eu divido por 2, é a mesma coisa que multiplicar por meio. Sendo assim, a minha constante nova vai ser igual à constante antiga elevada a meio. Tá? Agora, se invertermos uma reação, a nova constante de equilíbrio é igual ao inverso da antiga. Então, se eu tenho uma constante e eu inverto essa equação, eu tenho o inverso, o valor da constante nova é o inverso da antiga. E ao somar duas equações químicas, nós multiplicamos suas constantes. Então, se eu somar a reação A com uma reação B, eu multiplico as suas constantes. Agora vamos à dedução dessas. Essas que são apenas as conclusões do que eu quero que vocês tenham em mente ao terminar a aula. Observe, essa reação inicial genérica, e quando eu falo genérica, é porque eu não estou determinando quem é A, quem é B, quem é C. Eu só estou falando aqui que um reagente A reage com outro reagente B, transformando em C. Então, eu formo uma ligação entre A e B para formar um composto C. Tá? E aqui eu tenho uma constante de equilíbrio, começando que aqui existe um erro. Qual é esse erro que vocês já devem saber identificar? Só pegar aqui. E isso eu não tinha observado, eu agora estou observando. Essa, essa seta, o seta de equilíbrio está errado. A seta de equilíbrio correta, nós já vimos nas aulas, que é uma seta dupla. Então, essa seta aqui seria a seta correta para o equilíbrio. É uma seta que mostra que essa reação é reversível. Pode acontecer tanto formando produto, quanto de produto para o reagente. Além disso, no equilíbrio, nós dizemos que a velocidade de formação do produto, V1, é igual à velocidade de formação dos reagentes V2. Então, no equilíbrio, V1 é igual a V2. Tá? Então, modifiquem essa seta aqui por seta de equilíbrio. Continuando o raciocínio, se eu multiplicar essa equação aqui, primeira, por 2, multipliquei essa aqui por 2, o que vai acontecer? Onde estava A, agora tem 2A, onde estava B tem 2B, e onde estava C está 2C. E gera uma constante nova, que é o Kc'. O próximo ponto, a gente vai montar a constante Kc e Kc', e a gente vai ver qual é a relação entre eles, essas duas constantes. Kc sempre vai ser concentração de produtos sobre concentração do reagente. Então, concentração de C dividido pela concentração de A vezes concentração de B. Agora eu vou montar a nova constante, Kc'. Então, Kc' vai ser igual a concentração de C ao quadrado, porque agora eu tenho 2 multiplicando aqui na frente, dividido por concentração de A ao quadrado vezes concentração de B ao quadrado. Tá? Se eu colocar todas essas concentrações e o 2 para fora, eu fico com concentração de C sobre concentração de A vezes concentração de B, tudo isso elevado ao quadrado, que é a mesma coisa essa parte aqui de dentro, se vocês observarem, é a mesma coisa que quem? A mesma coisa que o Kc. Ou seja, o Kc novo, ou Kc' vai ser o Kc antigo ao quadrado. Se vocês observarem, o que eu fiz? Eu multipliquei essa minha equação inicial por 2 e a nova constante foi a antiga ao quadrado. E aí vem aquela nossa primeira regra. Sempre que eu multiplicar uma equação química,
A nova constante de equilíbrio vai ser a antiga elevada ao número que eu multipliquei. Então, nesse caso, eu multipliquei por 2, ficou o Kc ao quadrado. Se eu tivesse multiplicado por 3, seria o Kc ao quadrado. Agora vamos para essa segunda reação, lembrando que todas essas setas, se a reação está em equilíbrio, elas são setas duplas, tá bom? Então não esqueçam depois de colocar sempre seta dupla, porque eu estou tratando de uma reação reversível. E no equilíbrio, a velocidade da reação direta, que é de reagente para produto, é igual à a velocidade da reação de produto para reagente. Por isso que a gente fala que está em equilíbrio. As concentrações, tanto de reagente quanto de produto, no equilíbrio são constantes. Agora vamos ver aqui, ó. Multipliquei essa primeira por 3. 3 vezes. Então, antes eu tinha A, agora tenho 3A, 3B, dando 3C. Então, se eu multiplico por 3, a constante nova, que é a Kc', vai ser a antiga elevada ao cubo, e assim por diante. Bem, agora vamos ver o que acontece quando a gente inverte. Então, lembrando que a constante de equilíbrio, quando eu tenho uma reação em equilíbrio, é uma reação reversível, e a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Agora, se eu inverter essa reação, o que será que acontece com a constante de equilíbrio? Vou montar essas duas constantes, para Kc e para Kc'. Então, Kc é igual a concentração de C sobre concentração de A vezes B, e Kc' é igual a concentração de A vezes concentração de B vezes concentração de C. Observem que Kc', ou seja, a nova constante de equilíbrio, é exatamente o inverso da primeira. Ou seja, se C está aqui embaixo, na antiga estava em cima. Era numerador e passa para o denominador. Então, na verdade, meu Kc' vai ser igual a 1 sobre Kc. Tá? Essa vai ser a minha nova constante. Então, a minha nova constante, quando eu inverto a equação, ela vai ser 1 sobre a constante antiga. E o último passo, o último procedimento que eu queria que vocês observassem, é que agora eu tenho duas reações. Tem uma reação 1 e tem uma reação 2. O que acontece com a constante de equilíbrio se eu somar essas duas? Lembrando que essas reações estão em equilíbrio. Isso aqui, na hora de montar o slide, eu mosquei. Essa seta tem que ser seta dupla. O que acontece se eu somar 1 mais 2? Se eu somar a primeira reação com a segunda, fica A mais B mais D, A mais B mais D. E no produto, de novo, a seta tem que ser de equilíbrio. Né? C mais E. A nova constante, que é a Kc', vai ser o produto da constante da primeira reação e da segunda reação. Então vamos lá, recapitulando. Se eu multiplico por um número qualquer, a minha nova constante vai ser a antiga elevada a esse número. Beleza? Tranquilo? Se eu inverto, a minha nova constante vai ser a antiga, vai ser o inverso da antiga, ou seja, 1 sobre a antiga. E agora, se eu somo duas equações que estão em equilíbrio, a minha resultante é o produto dessas duas constantes anteriores. Bem, espero que vocês tenham conseguido pegar essas ideias. Eu tinha que parar para falar só sobre isso, porque depois, mais para frente, a gente vai fazer algumas operações que envolvem justamente isso, tá? E aí vocês precisavam saber desse passo a passo, e por isso que eu trouxe aqui essa demonstração.